E daí, povo, todos bem? São Leão do Cantinho Sagrado. Hoje é terça-feira, 14 de abril de 2026. Quero primeiramente agradecer os inscritos no YouTube, os inscritos no TikTok. Muito obrigado. Não sou nenhum historiador, apesar de ter feito alguns semestres de história. Não sou nenhum profissional da área de pesquisas. Eu faço pequenas pesquisas e anoto os tópicos no caderno para passar para vocês. Esses vídeos que eu faço são apenas para me divertir, para tocar uma ideia para vocês, com vocês. Então, como eu não sou um profissional, eu posso ter alguma informação que não vai de acordo com aquilo que tu pensa, aquilo que tu conhece. Por isso os comentários estão abertos, estão ativados. Se tu quiser colocar alguma informação que seja divergente, que tu tenha um outro conhecimento, tá aberto, fica à vontade, tá bom? Só curte, comenta, compartilha se tu gostou. Partindo dessa premissa, eu vi um vídeo tomei por base um vídeo de Valdo Pereira Franco falando sobre Maria Madalena. Aí que eu quero me reportar. Também li nas minhas pequenas pesquisas que acho que a própria igreja contesta os escritos anteriores, dizendo que quem escreveu a história de Maria Madalena confundiu com Maria Bethânia. Como eu não tenho base sobre isso, a minha base continua de Valdo Pereira Franco. A base que ele tem vai servir como base para mim. Então, partindo disso, eu vou tocar esse vídeo. Eu vou comentar com vocês. Então, Magdala, pelo que eu vi, é uma cidade portuária no Rio Jordão, se não me engano. Houve escavações e ela está podendo ser visitada já há bastante anos. Pode visitar Magdala, o que restou de Magdala. Pelo que eu vi, não é muito grande, não é uma cidade muito grande. Talvez tivesse mais cidades e não tenha restado escombros ou alguma coisa que pudesse ser visitada. Então, mas o que eu pude notar que ainda existe tipo uma aldeia de pescadores, que naquela época era muito próspera, porque a pesca era muito abundante naquela região. O movimento em Magdala era bastante grande. E Maria, na pré-adolescência, sabia da existência, ou tinha notícia de que iria nascer o Messias, Jesus, e ela queria conhecer Jesus. E depois de um certo tempo, na atividade que ela exercia, que eu não vou entrar no mérito, teve um leproso, ex-leproso, que conheceu ela, que foi buscar ela, levar até onde estava Jesus, que Jesus estava na casa de um discípulo. Antes da manhã, de madrugada, eles foram lá visitar Jesus. Maria era muito bela, tinha uma beleza única para a região, para aquela época, e Jesus nem se fala. Jesus era único, né? E se conheceram. Jesus, claro, né? Ele já sabia da existência de Maria, tinha consciência, né? Ele era consciente, ele é a consciência. Maria queria deixar aquela vida que ela tinha e seguir Jesus, e Jesus deu uma missão para ela: acolher os filhos que não tinham mãe e as mães que não tinham filhos, porque Maria não tinha filhos. Então essa era a missão de Maria. E Maria, quando se despediu de Jesus, chegou onde morava, se desfez das suas vestes mais
Assim como São Francisco se desfez daquilo que era mais rico, das suas joias, dos seus perfumes, das suas essências, e foi cumprir a missão que Jesus tinha lhe dado. E Maria foi ver Jesus quando da sua crucificação, juntamente com a Maria de Nazaré, a Maria, mãe de Jesus. Interessante que, assim como hoje, naquele tempo, os homens eram mais fracos para a dor. Quem é resiliente à dor são as mulheres. Quem ficou com Jesus, além de João, foram as mulheres. As mulheres que amavam e seguiam Jesus. Além de Nicodemos, Nicodemos foi quem deu o manto para Jesus. Quem limpou o rosto de Jesus foi Verônica. Mas, após a morte de Jesus, já no domingo de Páscoa, as Marias e João, até porque antes da morte de Jesus, Jesus determinou que João cuidasse da Maria de Nazaré, sua mãe, e Maria fosse a mãe de todos nós, na figura de João. Então, por isso, a Mãe Santíssima Maria é mãe de todos nós. Por isso nós fazemos a oração da Ave Maria. Ave, porque os romanos saudavam Ave, Ave César, Ave Maria. É uma saudação romana. Por isso Maria é a nossa mãe. Mas quem conversou com Jesus após a sua ressuscitação foi Maria de Magdala, Maria Madalena. Como é essa ressuscitação de Jesus? Jesus, ele se materializou, tanto que ele foi ter com os discípulos, principalmente Tomé, que não acreditou, né? Quem foi anunciar que Jesus tinha voltado foi Maria de Madalena. Maria Madalena não tinha crédito, ela tinha um passado, e as pessoas ainda hoje tomam as pessoas pelo passado e não pelo que elas realmente são, e sim pelos erros que elas cometeram no passado. E São Tomé não deu crédito, não acreditou. Quem acreditou em Maria Madalena foi Maria de Nazaré. Mas Jesus se materializou e foi ter com os discípulos. Tanto que Jesus bebeu e comeu peixe e orientou a pesca para os discípulos para que a pesca fosse produtiva. Indicou onde é que era para largarem as redes para que a pesca fosse produtiva. Após a despedida de Jesus definitiva, e João continuou cuidando de Maria de Nazaré, Maria de Magdala continuou com a sua missão. Mas ela recebeu um grupo de leprosos que foram buscar Jesus. Ela disse: vieram tarde demais, Jesus se foi. Mas elas acolheu aqueles leprosos. E eles, claro, foram excluídos da sociedade para o Vale da Morte, se não me engano. Era um Monte das Caveiras. Não, o Monte das Caveiras é o monte onde foi Jesus crucificado. Estou fazendo confusão, desculpa aí. Mas o Vale da Morte era onde sobreviviam os leprosos. E lá, Maria de Madalena foi ter com eles. Ela conviveu com eles até ela adquirir a lepra. Vamos lembrar que quem levou ela até Jesus foi um ex-leproso.
E ela acabou, além de cuidar dos filhos que não tinham mãe, das mães que não tinham filhos, ela acolheu os leprosos. Tudo por amor a Jesus. Diz a história que foi o único homem a quem Maria amou, mesmo antes dele nascer. Imagina depois de ver a figura maravilhosa de Jesus, aquele homem maravilhoso, aquele ser maravilhoso que não era só belo, que tinha uma energia forte, acolhedora. Então, assim como Maria, a gente, como as Marias, mas principalmente a de Magdala, a gente passa por dificuldades tão dolorosas, mas a gente segue o caminho porque a gente confia na espiritualidade. Se tu não acredita em Jesus, se tu não acredita em Deus, tu acredita que existe alguma força do universo que te dá razão para seguir, que te dá razão para ser uma pessoa melhor a cada dia, porque tu nasce, porque tu tem uma chance de fazer, de ser o melhor a cada dia, de fazer, de cumprir a tua missão, seja ela qual for, de uma forma mais eficiente a cada dia. Que nós materializemos o Jesus dentro de nós, o sagrado divino dentro de nós a cada dia. Essa é o meu desejo para ti, o desejo que eu tenho para mim. Não é fácil? Não é fácil. Mas eu estou te conclamando, estou te puxando, vamos se puxar, vamos fazer. A cada manhã faz a tua prece. A cada manhã entrega o teu destino a ti mesmo, com orientação divina, com orientação cósmica que tu acredita. E faz o teu dia melhor do que foi ontem. Tá bom? Se tu gostou, curte, comenta, compartilha, espalha essa ideia. Certo? Meu fraterno abraço, muito obrigado pela tua atenção. E vamos junto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.